Sejam muito bem-vindos à continuidade de nossas reflexões sobre a obra O Livro dos Espíritos, trazida por Allan Kardec. Seguiremos a partir de onde paramos no vídeo anterior. Na reflexão de hoje, terminaremos o primeiro capítulo desta obra, tentando acrescentar algumas questões interessantes sobre as perspectivas abordadas até aqui. Falaremos, primeiramente, sobre as ideias a respeito da questão 14, que segue. Deus é um ser distinto, ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Resposta: se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. A resposta desta questão ainda continua com uma reflexão muito interessante, mas antes, vamos abrir um adendo para dizer que essa pergunta vem reforçar o que destacamos no vídeo anterior. Criador e criatura são coisas distintas. Se não fosse assim, teríamos sérios problemas para explicar muitas questões fundamentais. Essa reflexão acontecerá, contudo, inevitavelmente, logo adiante na próxima pergunta. Mas na sequência desta resposta, os espíritos continuam dizendo: Deus existe, disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto donde não lograríeis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber quando na realidade nada saberíeis. Deixai, conseguintemente, de lado todos esses sistemas. Tendes bastantes coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. Esse complemento vem nos orientar a não desprender esforços inúteis para tentar entender o que ainda foge à nossa compreensão. Isso apenas nos deixaria presos num mar de dúvidas sem fim, ou até iludidos num oceano de pseudos-verdades. Desta forma, antes de tentar definir Deus, talvez seja mais sensato começar estudando a sua obra, vivendo a vida que temos com entusiasmo e com a curiosidade de uma criança, que tem interesse em aprender cada vez mais. Tem interesse também em se desenvolver com tudo o que tem ao seu dispor. Deus, entretanto, não está ao nosso dispor, mas se encontra muito distante de sua criação em termos de nível evolutivo. Para ilustrar isso tudo, basta pensarmos em um recém-nascido tentando agarrar os céus com as mãos. Essa visão, no entanto, só fará sentido para quem crê que Deus e sua obra são coisas separadas. A pergunta que segue vem elucidar a todos justamente sobre isso. Sigamos para a indagação de Kardec. O que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo, seriam partes da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade? Ou, por outra, que se deve pensar da doutrina panteísta? Resposta: não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. A pergunta de Kardec levanta uma questão importante. Deus é divisível? Essa dúvida é fundamental para que possamos definir ainda com maior profundidade nossa ótica sobre Deus, separando também as hipóteses mais e menos racionais umas das outras. Ainda nos dias atuais, há quem acredite que tudo o que compõe a existência, principalmente no quesito matéria, é derivado do Criador. Ou seja, pensam ser plausível que uma pequena parte de Deus houvesse se desprendido dele diretamente para compor aquele átomo, aquela molécula, aquele elemento, aquele corpo, aquele ser que se torna palpável. Essa percepção, como bem explicou a resposta do item anterior, aponta novamente para um Deus que seria o efeito e não a causa. Ou seja, não pode Deus ser criador e criatura ao mesmo tempo. Portanto, para supor que essa teoria fosse verdadeira,
seria necessário rebaixar Deus ao nível da criatura. Ou melhor dizendo, sequer existiria distinção entre Criador e criatura para começo de conversa, já que tudo é e voltará a ser Deus. Se pararmos para pensar sobre o assunto, veremos que, além disso não fazer muito sentido em um raciocínio objetivo, também não explica muitas outras questões com a mesma coerência que a crença em Deus e sua obra como coisas distintas sustenta. Por exemplo, se não existe distinção entre Deus e todo o resto, e tudo é uma mínima parcela dele, que voltará até ele no fim de tudo, então isso quer dizer que o bem e o mal são frutos da mesma coisa. Portanto, Deus é tão bom quanto ruim, tão justo quanto injusto, tão misericordioso quanto mesquinho. Em outras palavras, essa é mais uma maneira de tentar humanizar a Deus para buscar uma espécie de igualdade que em sã consciência não pode existir. Há uma diferença muito expressiva em se considerar que as qualidades de tudo que existe são também qualidades de Deus, do que pensar que Deus está à parte, retendo consigo apenas o ápice das melhores qualidades existentes. Se a diferença não parecer óbvia, basta pensarmos o seguinte: assim como o escuro de fato não existe, mas o que existe é a ausência da luz, então tudo que tem a ausência de Deus é considerado ruim, errado, negativo. Voltamos assim na ideia das polaridades discutidas brevemente na reflexão anterior. Todavia, se tentarmos usar a mesma ótica para um Deus divisível, então a ideia de dualidade não existiria. Desta forma, como poderia existir a ausência de Deus desde que ele está presente em tudo? Percebem? De acordo com esse raciocínio, o caos estaria instaurado, porque sequer haveria sentido em tentar ser ético ou em tentar se moralizar, por exemplo, visto que tanto faz o que se passa, já que tudo é uma representação de Deus. Essa ideia também nos dá uma sensação de vazio inextinguível, pois, ainda que esse processo venha a ser infinito, de que vale uma infinitude sem propósito algum, cujo fim representa o regresso para o ponto de origem? A vida em si torna-se irrelevante e sem significado, algo inadmissível para quem crê em Deus Criador e dotado de toda a perfeição. Desta maneira, se entendemos Deus como algo à parte da criação, então temos uma direção para a qual nos espegarmos, tentando nos desenvolver para dar sentido à vida. Isso em si já não é o bastante para deixar por terra essa crença panteísta? Mas vamos dar sequência à próxima pergunta e ver o que os espíritos disseram a Kardec. Pretendem os que professam essa doutrina achar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus é por isso mesmo infinito. Não havendo o vazio, ou o nada em parte alguma, Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo que é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Que se pode opor a este raciocínio? Resposta: razão. Refleti maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Creio que a reflexão anterior já se aprofundou o suficiente sobre esse assunto. Mas é interessante observar a continuação da resposta dos espíritos, que também esclarecem de maneira muito objetiva sobre o assunto. Eles continuam dizendo: essa doutrina faz de Deus um ser material, que, embora dotado de suprema inteligência, seria em ponto grande o que somos em ponto pequeno. Ora, transformando-se a matéria incessantemente, Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria. Achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Não se podem aliar as propriedades da matéria à ideia de Deus, sem que ele fique rebaixado ante a nossa compreensão, e não haverá sutilezas de sofismas que cheguem a resolver o problema de sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser,
e o sistema de que tratamos está em contradição com as suas mais essenciais propriedades. Ele confunde o Criador com a criatura, exatamente como o faria quem pretendesse que a engenhosa máquina fosse parte integrante do mecânico que a imaginou. A inteligência de Deus se revela em suas obras como a de um pintor no seu quadro, mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Assim, vamos terminando o capítulo de abertura desse nosso estudo sobre o Livro dos Espíritos, permanecendo, sem dúvidas, com mais questionamentos do que com certezas. Se considerarmos que esta é uma obra filosófica, então é totalmente natural que assim o seja. Guardemos a curiosidade conosco e que possamos regressar para o capítulo 2 em nosso próximo encontro. Quem sabe encontraremos mais respostas do que dúvidas. E se você gostou da continuidade desse estudo, então não deixe de se inscrever no canal e siga conosco os próximos vídeos sobre o assunto. Comente, compartilhe este vídeo, curta, deixe sua opinião, pois sua participação ajuda muito para que o canal continue crescendo. Um grande abraço a todos e até a próxima. Paz e luz.